Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um mangá do Junji Ito, que eu li no final do ano passado, mas não tive tempo de comentar aquela ocasião. Estou falando aqui de Zona Fantasma, que reúne dois volumes que foram publicados em um primeiro momento de maneira independente, um em 2021 e um em 2022, mas que foram então reunidos pela Pipoca Nanquim e publicados aqui em um único volume em 2023. Além disso, ao contrário de publicações anteriores, nessa onda, nesse tsunami da obra do Junji Ito que tomou o mercado editorial brasileiro nesses últimos tempos, ao contrário de publicações anteriores do autor, que sempre tinham um conto ou dois, ou às vezes até mais, que já haviam aparecido tanto lá em Calafrios quanto em Desmorfos, que são duas obras que reúnem contos escolhidos pelo próprio Junji Ito como seus favoritos. Eu inclusive já fiz vídeos sobre esses dois mangás, só que eu não mostro aqui porque eles estão muito alto na estante, eu estou com preguiça de pegar. Mas enfim, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para uma playlist onde constam todos os vídeos que eu fiz sobre a obra do Junji Ito. Então, se você não viu aquela minha playlist, eu sugiro que você veja. Mas enfim, ao contrário então do que aconteceu em publicações anteriores, que sempre tinham contos repetidos, os 8 contos aqui de Zona Fantasma são inéditos no Brasil. Outra coisa importante a se ressaltar aqui é que esses 8 contos de Zona Fantasma foram desenhados em meios digitais, e isso tem algumas consequências interessantes para o resultado final, como por exemplo, primeiro, o traço do autor aqui está muito mais límpido, né? O que, ao mesmo tempo em que oferece visualmente algo de diferente daquilo que a gente já está acostumado a ver no Junji Ito, isso não implica necessariamente em uma descaracterização do estilo do autor. Então, por mais que seja diferente, a gente consegue reconhecer nesses desenhos um traço que é próprio do Junji Ito. Além disso, aqui o autor teve um apego maior a detalhes, uma vez que imagino eu que seja muito mais fácil você desenhar digitalmente do que por vias tradicionais. Outro detalhe importante que me parece que resulta dessa arte digital é o uso muito interessante do pontilhado, da retícula e de outras técnicas de maneiras impressionantes em alguns quadros. Existem aqui páginas com vários quadros, ou pelo menos com mais quadros do que o normal quando a gente pensa nas obras do Junji Ito, né? Então isso me chamou bastante atenção também, essa configuração da página. Mas principalmente, como não havia naquela publicação original em 2 volumes uma limitação do número de páginas, haja vista que esses volumes haviam sido publicados também em revistas digitais, os contos, exatamente por não ter essa limitação de número de páginas, são mais longos. E por isso mesmo, eles têm finais um pouco mais elaborados do que aqueles que geralmente a gente vê nos contos desse autor. E por mais que eu seja fã do Junji Ito, é preciso reconhecer que ele não é lá muito bom em finalizar as suas narrativas. Tanto que no pós-fácio aqui de Zona Fantasma, ele mesmo reconhece isso e diz que em publicações impressas, esse movimento de se apressar na hora de encerrar uma narrativa acontece porque geralmente ele não conseguia se adequar ao número de páginas imposto pelos editores, e por isso mesmo ele precisava cortar algumas coisas, modificar algumas questões nas narrativas desses contos, e aí por conta disso, segundo ele, é que os finais não são lá os mais interessantes, os mais incríveis. Mas, na verdade, me parece que essa finalização em aberto, digamos, é algo que torna ainda mais interessante, porque assim, você espera que vai ter uma explicação, que vai ter um negócio, e não, aquilo ali simplesmente acontece. Parece que mais importante do que finalizar algo é
criar essa possibilidade, né? Uma vez que o autor ele sempre parte de detalhes cotidianos para poder criar tensão, para poder criar situações absurdas, escatológicas, enfim. Como o título sugere, cada um dos 8 contos aqui de Zona Fantasma explora de diferentes modos a ideia de limbo, tanto pensando no purgatório, quanto pensando em entre lugares, em transições, em lugares de passagens entre o sonho e a vigília, a verdade e a mentira, a sanidade e a loucura, e por aí vai. E ao expor esses entre lugares, os contos revelam que, por trás da normalidade do cotidiano, existe sempre algo de ameaçador e de inexplicável, o que dialoga bastante com a literatura do Lovecraft, a qual o Junji Ito é bastante associado. E aí veja só, como eu adiantei, aqui nós temos 8 contos, mas desses 8 eu vou falar apenas sobre 4 deles. E eu vou começar justamente com o primeiro conto aqui, que é um conto bastante interessante chamado A Descida das Carpideiras. Como só ia acontecer nas narrativas desse autor, aqui a gente acompanha 2 personagens, né? A gente acompanha um casal que chega a um lugar desconhecido no qual esses personagens se deparam com eventos misteriosos. No caso aqui nós temos esse casal em lua de mel que, por não ter muito dinheiro, decide fazer ali uma espécie de mochilão por cidades do interior, né? Em uma dessas cidades, eles presenciam um velório que chama muito a atenção, porque nele existe uma carpideira, que, para quem não sabe, é uma profissão que hoje em dia está meio em desuso, mas antigamente algumas mulheres eram pagas para irem chorar em velórios de pessoas ricas, enfim, né? Eu sei que alguém da família da minha avó, não sei se uma irmã dela, não sei se uma prima dela, não sei se uma tia dela, sei lá. Eu sei que alguém da família da minha avó, ela era uma carpideira e eu sempre ouvia histórias mirabolantes sobre essa parenta distante, mas enfim. Acontece que a moça desse casal, que chega a essa cidadezinha e vê a carpideira ali no velório, ela fica tão impressionada com essa carpideira que ela própria começa a chorar também. E o problema é que, mesmo depois de voltar para casa, depois de dias dela estar, enfim, longe daquela mulher, essa moça continua chorando copiosamente. E é evidente que o marido dela fica preocupado com isso, a leva primeiro a um médico que diz que ela não tem nada, e depois os dois consultam até mesmo um adivinho, e esse adivinho diz que eles deveriam voltar à cidade do norte, onde tudo aquilo havia começado. Nessa cidade, então, eles vão até aquela casa onde havia acontecido o velório tempos antes, e a pessoa que mora nessa casa diz que de fato havia acontecido ali aquela cerimônia, mas que nela não tinha participado, dela não havia participado nenhuma carpideira. Ainda assim, esse casal continua ali explorando a região até chegar à tal descida das Carpideiras, que é uma espécie de vila que no passado era praticamente inabitada, porque tudo era seco e estéril, houve uma grande seca ali naquela região, mas tudo mudou graças às lágrimas de uma antiga carpideira que foi morar por ali, né? De modo que no presente aquele é um lugar onde moram as carpideiras daquela região. E ali é que esse casal vai encontrar uma explicação sobre o porquê dessa moça chorar tanto. Então, pensando naquela ideia de que por trás da normalidade existe algo de oculto, é só pensar que por trás desse choro aparente da carpideira, a verdade é que é tudo falso. Assim como por trás desse choro aparentemente inexplicável da protagonista, existe uma explicação, evidentemente, uma explicação sobrenatural, mas ainda assim uma explicação. Então é um conto bastante interessante por conta disso. O próximo conto que eu vou comentar é o segundo conto aqui do mangá. Ele se intitula Madonna. A protagonista desse conto se chama Maria.
Ela é uma aluna nova em um internato cristão para meninas. Essa escola é bastante rígida, sobretudo por conta da esposa do diretor, que é uma mulher extremamente autoritária, que castiga as alunas que conversam durante a missa, que obriga essas meninas a beijarem a sua mão, que as obriga a ficar rezando ali 50 Ave Marias e coisa do tipo, né? Que acredita, e esse é o principal elemento da personalidade curiosa dessa mulher, ela acredita piamente ser a reencarnação da Virgem Maria, né? E por isso, as alunas ali desse internato, e por conta de sua personalidade autoritária, deram a ela o apelido de Madonna, que é um jogo de palavras muito interessante, né? Só que não demora muito para que a protagonista, que é essa menina chamada Maria, comece a perceber que tem várias coisas estranhas acontecendo ali naquele lugar. Por exemplo, o diretor nitidamente tem algum interesse nessa protagonista que, repito, é uma adolescente aluna do internato. Além disso, na capela dessa escola tem uma estátua da Virgem Maria que, em uma determinada cerimônia secreta que fazem ali, chora sangue. Essa estátua, ela chora sangue, né? E como se isso não fosse o bastante, algumas pessoas dessa escola se comportam de um jeito estranho, meio letárgico, e da orelha dessas pessoas sai um pó que de início a protagonista pensa que é areia, mas que depois ela descobre ser, na verdade, sal. O fato, então, é que, eventualmente, a protagonista descobre não apenas que no passado a esposa desse diretor, que no presente é uma mulher rigorosíssima, tinha sido muito bondosa, né, antes de ser tomada por todo esse rancor, mas essa protagonista também descobre que desde a infância esse diretor é obcecado com a ideia de se casar com a reencarnação da Virgem Maria. Inclusive, ele já havia se casado antes, mas a sua primeira mulher morreu. Logo, ela não podia ser a reencarnação da Virgem Maria. Agora, essa segunda esposa do diretor estava cada vez mais rígida, o que também não combina com a imagem que ele faz da Virgem Maria como uma mulher tranquila, enfim, bondosa, etc. E para piorar tudo, agora esse diretor está se relacionando com uma das professoras desse internato e quer se relacionar também com a própria protagonista, uma vez que o nome dela é Maria. Então, assim, se alguém vai ser a reencarnação da Virgem, quem melhor do que essa menina chamada Maria, né? E nesse meio tempo, várias coisas sinistras e cada vez mais sinistras, como só ia acontecer nos contos do Junji Ito, várias coisas estranhas e sinistras começam a acontecer. Então, pessoas morrem, corpos são encontrados dentro de estátuas, enfim, transformações mirabolantes ocorrem onde pessoas viram estátuas de sal, etc, etc, etc. E, aliás, toda essa temática religiosa me fez lembrar bastante de Censor, que é uma outra HQ, um outro mangá do Junji Ito, que também vai nessa mesma direção de explorar algumas imagens ligadas ao campo religioso. Lá em Censor, o autor explora um pouco da questão teosófica, né? Aqui ele se fixa mais em uma imagética cristã, sobretudo católica, né? Mas ainda assim eu acabei associando essas duas obras. Já existe vídeo sobre Censor, ele está lá naquela mesma playlist que eu vou deixar linkada na descrição. E aí, pensando agora naquela ideia que eu disse no início do vídeo, de que por trás da normalidade aqui desses contos sempre existe algo de estranho, toda essa trama do conto é cheia de segredos que vão aos poucos demonstrando que o buraco nesse internato é bem mais embaixo. Portanto, por trás daquela aparência sempre existe algo de ainda mais estranho. Mas enfim, próximo conto que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês se intitula Autoscanejar. Também é um conto aqui desse volume 1, né, do mangá. Então veja que eu gostei mais dos contos do volume 1 do que dos contos do volume 2, mas enfim. E aí, para quem não sabe, toscanejar é a mesma coisa que cochilar. Sabe aquele momento em que você desliga rápido e dá uma
cabeceada para voltar a acordar, sei lá, você está na aula e aí você está quase dormindo, ou então numa reunião do seu serviço, sei lá, e aí você tem que se manter acordado. Isso é toscanejar, né? Ou seja, nós estamos falando aqui então dessa zona fantasma entre o sono e a vigília. Pois bem, o protagonista aqui desse ponto gosta muito dessa sensação, mas ultimamente ele está ficando cada vez mais perturbado, porque assim que ele acorda, quando ele está saindo do sonho, ele se lembra que sonhou que tinha matado alguém. E para piorar a situação desse coitado aqui, todas aquelas pessoas que ele sonha ter matado, na verdade são encontradas mortas exatamente nos lugares onde esses assassinatos aconteceram no sonho do protagonista, só que isso acontece na vida real. Então ele sonha que matou alguém, no dia seguinte ele acorda, vai ver o noticiário e vê que de fato aquela pessoa que ele tinha matado em sonho morreu na vida real. De início esse protagonista pensa que são coincidências, depois ele pensa que não passam de sonhos, só que logo ele começa a cogitar que na verdade ele é sonâmbulo e está matando aquelas pessoas enquanto dorme. Ele chega, inclusive, a cogitar a possibilidade de ter dupla personalidade. Então, veja que esse daqui é um conto de serial killer. Veja só vocês, né? Só que, por trás dessa realidade concreta dos assassinatos, existe uma explicação que beira o sobrenatural. E, evidentemente, eu não revelarei aqui que explicação é essa, mas ainda assim é um conto bastante interessante. E aí, para finalizar esses meus comentários aqui sobre Zona Fantasma, vou falar um pouco sobre Carapaças do Pântano Manju, ou algo que o valha, que é o último conto do mangá e, por consequência, do volume 2 aqui, né? E esse conto, ele começa quase como se fosse ali um conto de fadas, uma fábula, enfim, porque o narrador ele vai descrevendo um lugar longínquo no qual existe um pântano. Em algum momento do passado, aconteceu ali naquela região uma grande enchente e, segundo dizem, as almas dos mortos por essa enchente ficaram presas nas tartarugas que habitam esse pântano no presente. Para além das tartarugas, essa região também tem muitos corvos, e esses corvos aprenderam a pegar essas tartarugas e jogá-las em uma rodovia para que elas fossem atropeladas por carros e assim os corvos conseguiam comer a carne dessas tartarugas. E aí, como se não bastasse tudo isso, os corvos pegavam os restos dessas carapaças que ficavam dos atropelamentos e levavam para a casa das pessoas. E aí a coisa vai ficando cada vez mais estranha, porque alguém da casa onde os corvos jogavam essas carapaças morria. E a expressão do rosto dessa pessoa que morria era a mesma presente no desenho formado por essa carapaça da tartaruga. E aí tudo no conto gira em torno desses estranhos eventos e o narrador acaba se envolvendo em toda essa história depois que o pai dele encontra uma dessas carapaças no quintal de sua casa. Então, e aí eu não vou falar mais nada sobre o conto. Mas então, resumindo, Zona Fantasma é muito interessante, justamente essa é a capa. Esse mangá ele é muito interessante para pensar justamente nessa temática que atravessa essas 8 narrativas e também nesses ajustes que o Junji Ito teve que fazer para se adequar ao modo como cada um dos 2 volumes foi publicado originalmente. Então é muito interessante ver como o autor conseguiu se adequar muito bem a essa ideia de usar a arte digital, enfim. Então é um mangá bastante interessante, sobretudo também, para além da temática e desse estilo diferente que nós temos aqui, decorrente dessa arte digital. É claro, esse mangá ele é interessante também porque aqui nós temos 8 narrativas que ainda não haviam sido publicadas aqui no Brasil, né? Então, só por isso já vale a pena dar uma atenção maior aqui à Zona Fantasma. Eu deixarei na descrição, como eu já disse antes, o link para a playlist onde constam outros vídeos que eu fiz sobre a obra do Junji Ito. E na descrição eu vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho,
Basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.